Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um capítulo de Romanos comentado. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, ok? Vamos lá. Por isso, olha só, ele começa aqui o capítulo 2 no versículo 1, usando essa palavra por isso. Então, por isso o quê? Por isso significa que ele vai ligar tudo que foi falado no 1 com o que ele vai dizer de agora em diante. Então, por isso, então é uma sentença, é algo que tem a ver uma coisa com a outra, tá? Então o 2, ele está ligado com o 1. Então ele começa, por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Ou seja, isso aqui é muito sério, nos alerta que a gente tem que ser exemplo. Então, quando a gente julga, ele não está dizendo que nós não podemos julgar. Ele está dizendo, está dando um alerta, cuidado com o que você julga, porque aquilo que você julga, você também vai ser julgado em cima daquilo que você está falando. Então, muito cuidado com a maneira que você julga. Tá? Então, ele está falando isso. 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a vontade, segundo a verdade, perdão, contra os que praticam tais coisas. Ou seja, o juízo de Deus, a sentença de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Que coisas são essas? Tudo aquilo que ele falou no 1. Então, se você não leu o 1, volta lá e relembre o 1. Então, o juízo de Deus, ou seja, a sentença de Deus, ela é dada contra todos os que praticam tais coisas, as coisas do 1. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Tá vendo? Então a questão é: não julgueis. A questão, essa frase não julgueis, ela continua: não julgueis para não serem julgados. Então, se você não quer ser julgado, não quer ser chamado a atenção pelas práticas que você tem, então não julgue os outros. Então, olhe para a sua vida primeiro, porque ele fala aqui, você acha que você, condenando os que praticam tais coisas, e você pratica, você vai se livrar do juízo de Deus porque você fala o que os outros falam? Não. 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então, tudo converge para o arrependimento. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus. Então, ou seja, se você não se arrepende, se você não procura ter uma vida, você está acumulando coisas do dia do seu julgamento lá com Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a conta um dia chega. A vida eterna aos que perseveraram, que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, a vida eterna para todos aqueles que procuram seguir a palavra. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tá vendo? Então não se preocupa não. Leia o Salmo 73 também. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, então, se preocupa não, viu? Praticou justiça, vida eterna. Praticou injustiça, que foi falado no 1, condenação, não tem meio termo não. Assim, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que pecaram sobre a lei serão julgados pela lei. Eu não conhecia a palavra. Se preocupa não, você vai ser julgado segundo a sua consciência, segundo o que você
acha o que é certo, que você sabe o que é certo e o que é errado. Agora, se você tem a lei e não segue, você vai ser julgado segundo a lei. Misericórdia, né, queridos? Vamos lá. Assim todos os que pecaram sem lei, já lemos 13. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei e que são justificados. Praticar. Quando, pois, os gentios que não têm a lei, ele está falando da lei mosaica, tá? Do Pentateuco, que ele está dando uma explicação. Imagina os gentios, ou seja, nós que não somos judeus, não tínhamos acesso ao Pentateuco, né? Não somos julgados, nós não somos judeus, certo? Quando, pois, aos gentios, 14, que não têm a lei, ou seja, não têm, fazem por natureza o que a lei ordena, ou seja, mesmo sem conhecer o mandamento, não matarás, mas não mata, olha só que interessante. Embora não tenha lei, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, ou seja, consciência. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho, ou seja, você teve acesso ao evangelho, então você vai ser julgado. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de sensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Sabe aquela coisa que fala, que tem um ditado popular que diz assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Na palavra de Deus isso não se encaixa. Se você diz que não se deve roubar, você não pode roubar. Sabe? É isso que ele está dizendo aqui. Você ensina todo mundo a fazer e você não ensina para você mesmo. Sabe quando você diz para um casal que você aconselha para não se separar, mas pense em separação. Se você fala para alguém, não faz isso, trata bem a sua esposa e trata mal a sua. Ou se você diz, trata bem seu esposo e trata mal o seu esposo, então você não está ensinando a você mesmo. Você dá conselhos, mas não vive os próprios conselhos, é isso que ele está dizendo assim, aqui. Você que diz que não deve cometer adultério, aqui eu nem li. Adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos, tá vendo? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Quantas pessoas dizem, eu amo Jesus, e não faz nada que Jesus manda. Tá vendo? Pois, 24, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, ou seja, trazendo para a nossa realidade, quantas pessoas estão sendo escandalizadas com o evangelho por causa de pessoas que se dizem evangélicas. O nome de Jesus está sendo blasfemado por conta de pessoas que ficam fazendo escândalos. Olha só. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço se você não pratica o que a Bíblia diz. Não adianta ir para um culto domingo após domingo, programação após a programação, se você não pratica o que a Bíblia diz. Vamos lá, vamos continuar. 26, estamos terminando. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão?
E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Então, muito cuidado, viu? Voltando lá que ele falou, cuidado com a forma que você julga. Aqui está tudo dentro de um contexto só, viu? 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Bom, queridos, a palavra já diz por si só. Terminamos aqui hoje, Romanos 2 comentado, e até o capítulo 3.